Tudo bem, pessoal? Prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Eu me chamo Thay, para quem não me conhece, a gente vai conversar sobre como construir marcas extremamente desejadas, que geram receita. Eu chamo de marcas sexys e ricas nessa geração, nessa era. Muito prazer estar com todos vocês aqui. Agradeço especialmente a Ticto pelo convite. Bora? Vamos começar, então. Eu acredito que a gente está vivendo o que eu chamo de uma nova renascença no universo do marketing. Na verdade, a gente está vivendo uma nova renascença no todo, né? Para quem não conhece, a Renascença foi um movimento muito importante, em que, basicamente, a gente tinha polímatas, pessoas com múltiplas habilidades sendo extremamente destacados. Eu gosto de dizer que a gente hoje tem no mundo, né, sempre teve, majoritariamente 3 tipos de pessoas. O primeiro tipo são aquelas pessoas que estudam muito, têm profundidade naquilo que falam, fazem muito bem feito, com excelência, as coisas que se propõem fazer. O segundo tipo é o tipo que fala muito bem, que se expressa muito bem, mas que não é estudioso e não é muito trabalhador. Então, são pessoas que ficam reinventando a roda sem saber que ela já existe desde antes de Cristo. O primeiro tipo, ele é muito importante para a continuidade da humanidade, porque ele pega aquilo que o ser humano produziu de melhor e aplica com maestria. Mas existe um terceiro tipo, que é extremamente raro e muito importante para a história da humanidade avançar, não apenas continuar. Esse é o tipo que, de fato, também se dedica com profundidade a entender por que as coisas funcionam como funcionam, consegue saber aquilo que o ser humano produziu de melhor ao longo, né, dos milhares e milhares de anos que a gente ocupa essa terra, mas é capaz de criar o que ainda não existe, sabendo que já existe, cria o que ainda não existe, e com isso permite que o mundo evolua. E esse é o melhor momento para as pessoas desse terceiro tipo. Normalmente são pessoas que conjugam várias habilidades e que conseguem fazer isso, e no marketing, em específico, a gente vive fortemente esse momento. Quando você consegue entender bem daquilo que gera resultado no curto prazo e faz com que, simultaneamente, você consiga gerar resultado no longo prazo, utilizando o curto, você tem um crescimento muito expressivo no começo, mas que é explosivo no longo prazo. E é isso que a gente acredita. Me apresentando aqui de maneira formal, eu sou a Thay, eu sou mestre em administração pelo INSPER, aqui em São Paulo. Eu fiz MBA na UCLA, na Califórnia, em Los Angeles. Eu sou graduada em cinema, fui COO da Boca Rosa Company, fui sócia, diretora de marca e marketing do G4 Educação. Atuei em empresas como Azul Linhas Aéreas, TAP Portugal e o Wunderman Thompson e o VV. E eu também sou essa outra Thay, que, enfim, fez cinema, com ênfase em roteiro, foi roteirista de TV, foi atriz na adolescência, foi fundadora de movimentos políticos, escritora de poesia, quase candidata a prefeita da minha cidade. Graças a Deus, eu desisti dessa ideia, seria péssimo. Tem algum político aqui? Ah, que bom, senão você vai falar, você fez uma péssima escolha, porque sua vida nunca vai ser legal. Estou brincando. E eu sou uma pessoa que dedicou a maior parte do tempo estudando seres humanos, estudando cultura e estudando marketing. E a gente vai começar falando do básico, do primeiro pilar. O que é marca? O que é marca, de fato? Marca, pessoal, é a soma das expressões pela qual uma entidade é percebida. O que é entidade? Entidade é uma pessoa, um produto, um serviço. Como é que a gente faz essa marca existir, tá? Então, a primeira coisa que vocês vão reparar, vocês são profissionais de marketing, eu faço isso com frequência, principalmente quando eu estou dando palestra para empresários, eu pergunto assim, poxa, quem aqui tem uma marca? Todo mundo levanta a mão. Aí eu, beleza, mas para além do logotipo, quem aqui tem uma estratégia de marca? Ninguém levanta a mão. Então, normalmente as pessoas têm um logotipo. Então, elas já estão na desvantagem, né? Elas não têm uma estratégia de marca, elas só têm uma identidade. E a estratégia, ela é o cérebro.
A identidade, ela é o corpo. Um cérebro sem corpo, ele não existe no mundo. Agora, um corpo sem cérebro é um zumbi, né? É um corpo morto. Então, a estratégia é o cerne de uma concepção de marca. Depois da estratégia, você vem para a expressão, que é como essa marca se expressa no mundo. Então, toda a identidade, todos os lugares que ela vai ser aplicada. Depois, a gente tem as experiências conectadas. E a governança, que é o que faz com que essas experiências continuem sempre servindo à estratégia de marca de maneira consistente. É assim que se faz uma marca. E aqui, juntando, né, o que a gente falou da mistura entre aquilo que existe e aquilo que ainda não existe, eu me dediquei bastante a estudar como as melhores pessoas, os melhores pesquisadores, os melhores construtores de marca desenhavam as estratégias de marca e, basicamente, qualquer marca de respeito, ela tem que ter, no mínimo, essa parte aqui, ó, público, posicionamento, promessa e personalidade. Qualquer marca. Além desses pontos que são centrais, então Nike, Apple, qualquer marca tradicional forte vai ter isso, eu entendi que para que o resultado de marca fosse mais acelerado e gerasse receita no curto, no médio e no longo prazo, de maneira desproporcional, existiam outros elementos que poderiam ser colocados. Que elementos são esses? Aqui está o cerne, o público versus o mundo. Existe um ponto central nessa concepção. E ali a gente tem a história, o universo da marca e a marca pessoal como um tempero que faz com que esse crescimento também se torne mais acelerado. Então, é assim que a gente constrói uma marca de negócio, uma marca de empresa. E eu sempre sugiro que hoje a gente tenha as duas coisas, que a gente tenha a marca pessoal, que é o que faz a gente crescer mais rápido, e a marca empresarial, que é o que permite a gente crescer sem teto. Quando você soma essas duas coisas, você tem velocidade de crescimento e você tem um crescimento contínuo e sem limites, que é o que vocês estão hoje aqui nesse dia, né, que é o que a gente está falando de ascensão. Então, você consegue ter um crescimento maior do que focando em apenas um desses itens. Então, aqui estamos falando de marca empresarial de maneira bem sintética. Quando a gente fala, primeiro step de marca empresarial é a estratégia. Primeiro passo de todos, definir qual que é o teu público, qual que é a tua promessa e qual que é o seu posicionamento. Isso para a marca empresarial é o básico, né? Qualquer marca de negócio tem que ter isso. Agora, com pessoas é diferente. Eu não sei se vocês percebem esse movimento, né? As redes sociais hoje são redes comerciais, não são mais redes sociais. E existe um fenômeno que eu gosto de falar sempre, que é o seguinte: eu sou uma pessoa introvertida, eu sou bastante tímida. Quando eu vou em alguma loja, por exemplo, que a pessoa fica, que o vendedor já chega assim, igual uma mosca varejeira atrás de mim, aquilo ali, putz, às vezes eu estou até com a intenção de comprar, mas aquilo me assusta, me pressiona tanto, que eu saio da loja. Eu vou na loja com a intenção de comprar, mas a pessoa chega com tanta pressão em mim que eu saio dali. Agora, quando eu vou, por exemplo, alguém aqui conhece uma marca chamada Zara? Sim. Alguém já foi impactado por anúncios da Zara? Não. Alguém já entrou na Zara e comprou alguma coisa? Sim. E já teve algum vendedor vendendo coisa para você lá dentro? Já chegou um vendedor e falou assim: e essa peça, que tal? Não quer provar? Achei sua cara? Não, né? E é muito doido, porque assim, sempre que eu vou no shopping, eu acabo indo na Zara e comprando alguma coisa. Eu nunca vi anúncio da Zara, ninguém nunca tentou me vender a Zara, mas eu vou sempre lá e eu compro alguma coisa, mesmo quando eu não tenho a ideia de ir. Esse fenômeno das redes sociais, ele deriva de que as pessoas elas estão tentando fazer com que as marcas pessoais sejam iguais às marcas empresariais. E o mais louco é que as marcas empresariais estão, do outro lado, se pessoalizando, se humanizando. Ou seja, as pessoas estão fazendo cagada, né?
Eu não aguento mais gente tentando me vender. Mas eu gosto muito de comprar. Então, o primeiro ponto da construção de uma marca pessoal, que é o que a maior parte aqui hoje deve possuir, é que você não deve tentar vender alguma coisa para alguém. Você não deve tentar ser outra pessoa. E quando eu falo que você não deve tentar me vender, eu estou dizendo que você deve fazer eu querer comprar. Vocês entendem que é muito diferente uma coisa da outra? Você tentar me vender e você me fazer querer comprar. A Zara te faz querer comprar, ela não tenta te vender. E não tentar ser outra pessoa é muito importante, porque se tem uma coisa que todo mundo sente, de longe, assim, é o cheirinho da fraude. A fraude, ela é percebida. Se a gente sente o cheiro, ela tem um perfume específico. O importante é você lembrar de quem você é. E isso tanto para você aqui, se você é uma pessoa que precisa da sua marca pessoal, que sempre vai precisar, quanto também para você que atende pessoas que buscam esse objetivo. Lembrar de quem você é o principal, e a gente vai entrar nesse ponto. As pessoas, no geral, não se apaixonam por corporações, por empresas. Quem ama a Vale do Rio Doce? Tem algum fã da ArcelorMittal aqui? Nenhum? Quem aqui prefere a Microsoft que a Apple? Ó, tem uma pessoa. 2, 3. Ela já faz o mais ou menos, né? A personalidade de uma empresa é o que faz a gente se apaixonar por ela. E não a ideia de uma corporação dura, enrijecida, que é o que todo mundo acaba fazendo, né? Ou advogado, ou médico, ou especialista, ou expert. É chato. Tem cara de quem quer me vender. Queria que vocês fizessem um exercício muito rápido de imaginação aqui, que vocês pensassem em uma pessoa famosa que vocês gostem, que vocês admiram. Normalmente, as pessoas mais admiradas e conhecidas no mundo, elas conjugam 3 características que parecem não se correlacionar, embora elas se correlacionem bastante. Elas são muito confiantes de si mesmas, mas, ao mesmo tempo, elas são vulneráveis, porque elas são autoconscientes. A gente se dedica muito a estudar muitas coisas na vida, mas tem uma coisa que pouca gente examina, é a si mesmo. E é uma loucura, né? Porque você vai passar toda a sua existência sendo você. E como é que você pode saber de tudo e não saber de você? Primeira dimensão de uma marca pessoal forte é o eu. É quem eu sou. Então, essa é a pergunta. Quem é você? O que faz de você, você? Fiquem tranquilos, ninguém tem essa resposta. Ninguém sabe. Por quê? Diferente das marcas, né, o que é o sucesso de uma estratégia de marca? É a Chanel, por exemplo. É extremamente consistente há muito tempo. A Chanel vende elegância desde o primeiro dia. Ela nunca vendeu bolsa, perfume. Ela sempre vendeu elegância. A bolsa é só uma forma de tangibilizar a elegância e o sucesso da pessoa que adquire. Quanto menos vocês acham que valeria uma bolsa da Chanel, se eu simplesmente tirasse os 2 Czinhos? É só ir na Arezzo. Vamos ver igualzinha. Vai ser mais ou menos 10 vezes mais barata. Se vocês forem na 25 de março, 100 vezes mais barata. Esse é o que ela custa. O que ela vale é o preço da elegância. Então, desde que o mundo é mundo, ela vende isso.
Só que a gente, a gente não é tão consistente assim, né? A gente finge, às vezes, ali no Instagram, que a gente tem a rotina perfeita, que acorda às 5, faz academia todo dia. Ah, mentira, né? A gente não é consistente. A gente é inconsistente, porque nós somos uma multidão. Então, essa resposta, a melhor resposta, a resposta perfeita para essa pergunta não existe. Mas, ainda assim, essa pergunta precisa ser feita. E a gente precisa chegar a uma resposta boa o bastante para o momento. E a gente sempre começa sobre nós pelo outro, porque, por incrível que pareça, muitas vezes o outro ele consegue ver mais a gente do que a gente mesmo. Então, de maneira honesta, o que as pessoas pensam sobre você? Doido? Doido tipo Elon Musk ou doido tipo maluco do parque? O que as pessoas pensam sobre você? O que as pessoas sabem sobre você? É tudo aquilo que você permite que elas saibam, no todo. O que elas sabem sobre você? E o que as pessoas não sabem sobre você? Quais são as coisas que você omite, tenta esconder, guarda para você? Se a gente chamasse aqui alguém para falar algo ruim de você, o que ele falaria? Isso aqui me assombrou por muito tempo. E eu queria que as pessoas não soubessem sobre mim. Aquela apresentação que eu fiz, que estava em 2 slides, normalmente eu só apresentava o primeiro. Eu não queria que soubessem que eu tinha sido poetisa, atriz na adolescência. Que loucura. Como é que pode virar executiva? Uma menina inconsistente, incoerente dessa, sem foco. Eu descobri que eu era sem foco muito jovem, foi traumático. Eu estava em casa, e eu sou muito curiosa, não sou fofoqueira, mas eu sou curiosa. E aí eu fui, inclusive quem tiver filhos, saibam que os filhos costumam fazer isso. Eu fui até o quarto dos meus pais e fiquei escutando atrás da porta. Eu tinha esse hábito para ver se eles estavam falando alguma coisa sobre mim. E aí eles estavam. E a minha mãe estava falando para o meu pai quão preocupada ela era com a minha pessoa. Eu era uma pessoa que claramente não ia dar certo na vida. Muito sem foco, extremamente desfocada. Gosta de um monte de coisa completamente aleatória. Uma menina de 10 anos que se tranca no quarto para ler Fernando Pessoa. Inteligente ou esquisita? Ela falou, Zé Luiz, a gente tem que dar um jeito na Tayana. Ela é muito esquisita, ela não tem foco, ela gosta de um monte de coisa, faz coisas estranhas para a idade dela. Ela não vai dar certo. A gente precisa agir. Eu falei, opa, sem foco é um negócio que eu não posso ser, senão eu não vou dar certo. Eu quero dar certo. Eu tenho que esconder que eu sou sem foco. Eu tenho que fingir que eu não sou. Aí, quando eu estiver no meu quarto sozinha, eu desfoco um pouco. Então, por muito tempo eu escondi, né, porque o meu currículo denuncia a sem-foquice da pessoa. Mas o que os seus haters falariam sobre você? O que sua mãe fala de você quando você não está na sala? Que a minha, ela fala muitas coisas para mim. Bem verdadeiras, assim, na minha cara. Eu nem preciso não estar, o que é ótimo. Mas o que a pessoa que odeia você, e aviso, existe uma pessoa que odeia você. Se você dizer assim, eu não tenho hater, desculpa, assim, talvez seja um amigo seu que no fundo ele te detesta. Todo mundo tem um hater, não tem como não ter. O que elas diriam de você? Aquilo que a gente falou, do que as pessoas não sabem sobre você, elas sabem. Todo mundo sabe. Elas só não te falam que elas sabem. Se alguém já teve a experiência de trabalhar com alguém fofoqueiro ou intrigueiro, sabe do que eu estou falando. A pessoa chega, você fica em silêncio. Ela sai e diz, puta, não, tem que ficar quieta, que essa aqui é fofoca pura.
Ela não sabe, acha que está abafando. Ninguém sabe do que eu faço aqui, todo mundo sabe. A sombra, quando ela não é trabalhada, quando ela não está no lugar do consciente, ela te engole, te joga para baixo. A sombra, quando ela é integrada na sua personalidade, ela pode se transformar numa grande fortaleza para você. Um fofoqueiro, por exemplo, pode dar muito certo na vida. Ele pode ser o Léo Dias. Ou ele pode ser um ótimo contador de histórias e fazer muito sucesso com as histórias dele, sejam verdadeiras ou não. Se você traz para a luz o seu maior defeito, é aí que você ganha o jogo contra você mesmo. Incrível que pareça, você é o seu maior inimigo, né? E tem uma técnica que eu gosto de usar para isso, que se chama marca de 2 palavras. É esse exercício de mergulhar em si e trazer para a luz a sua sombra, de um jeito iluminado. E todo mundo tem uma sombra, pessoal. E toda história, ela precisa de conflito. Seja um conflito interno, seja um conflito externo. Qualquer história boa, não as cults, mas as histórias blockbusters que todo mundo conhece, elas precisam de conflito. O herói e o vilão são forjados pela mesma coisa, traumas. O vilão olha para o trauma e fala, o mundo me fudeu, eu vou fuder com geral. E o herói fala, o mundo me fudeu, o que eu posso fazer para ele não fuder outras pessoas? É a mesma fudição, né? Só que um lida bem, o outro lida mal. Os seus problemas, as tretas que você já passou, que você ainda passa, as suas questões como um todo, a gente tende a esconder elas assim, para a gente parecer forte, perfeito. Mas a verdade é que a adversidade, ela é uma aliada para você. Ninguém gosta de gente perfeita, porque gente perfeita faz a gente lembrar que a gente não é perfeito. E isso gera um mal-estar. Vocês querem ver como a diversidade é uma grande aliada? Alguém conhece aqui um influenciador que hoje está bombando muito, chamado Felca? Todo mundo conhece, né? A gente gosta dele porque ele é justamente aquele garoto da escola que sofria bullying, que se ferrou pra caramba e que provavelmente a gente não fez nada. Agora a gente pode fazer. Ele não é perfeito, ele é estranho, ele é vulnerável, ele não é forte, não é extremamente masculino. Mas a gente gosta dele. De um lado positivo. Do outro, alguém aqui já viu uma série chamada Dexter? Sim, né? O Dexter era um serial killer. E, no entanto, todo mundo que assistiu essa série gostava dele. Quem torcia para o Dexter ser preso? Ninguém. Agora, a mocinha da novela das 6, a gente queria mais é que ela se lascasse. Puta mulher chata. Insuportável. Ela era perfeita. Então, você consegue amar um serial killer e odiar uma pessoa por ser perfeito. Esse é você. E a coisa de trazer a luz para a sombra, então eu não sou uma pessoa sem foco. Sou muito mais legal que isso. Olha só, eu sou uma polímata especialista. Alguém que conhece muitas coisas, mas se especializa em profundidade em uma delas. Para descobrir que eu era isso, e aí é o que eu recomendo todos vocês a fazerem com vocês e com os seus clientes, é o seguinte, eu entendi quais eram os meus maiores defeitos, e eu fui buscar, na história da humanidade, quem eram pessoas que, apesar de serem tão merdas quanto eu, davam muito certo na vida. E aí eu descobri o Renascimento,
E aí eu conheci com mais profundidade ainda o Leonardo da Vinci, o Steve Jobs. Não que eu tenha, assim, as qualidades deles, mas os defeitos a gente compartilha. Então, bom, se esses dois, por alguma razão, eram, assim, tão ferrados quanto eu e conseguiram se tornar gênios, talvez eu tenha alguma chance. E aqui que está uma coisa negativa sendo transformada em positiva. Eu nunca teria dado certo se eu não tivesse sido atriz, roteirista, se eu não tivesse um conhecimento político e cultural. Tudo isso faz parte da qualidade daquilo que eu entrego para os meus clientes. E a segunda dimensão qual é? É o outro, né? Uma marca, ela nasce do eu, mas é no outro que ela encontra ressonância. Então, o que a gente falou aqui, todos nós somos uma multidão. Eu gosto muito desse filósofo chamado Gilles Deleuze, que ele fala da teoria do rizoma, que é uma perspectiva de que você não é, você está em relação a alguém ou a alguma coisa. Vocês concordam que as características que afloram em vocês, elas são diferentes de acordo com o ambiente, com as pessoas que vocês estão? Provavelmente a sua família, o seu filho, a sua esposa, tem uma versão diferente de você do que o seu amigo, do que o cara do trabalho. Você é um monte de coisa, e esse monte de coisa, ele existe quando você entra em relação com alguém ou com um ambiente. Né? E quem é o seu ambiente? No seu caso, o seu público. A quem você quer servir? Para quem você vende? Quem é o seu público? Você precisa entendê-lo com profundidade. E quando eu falo conhecer o seu público, não é saber, ele tem tantos anos, é homem ou mulher. Não. E isso você também tem que saber, mas isso é muito básico. É importante que você conheça o seu público com profundidade. Vocês podem tirar foto. Mas isso aqui é fundamental. O que ele ama no mundo? O que ele odeia no mundo? O que ele diz querer? Mas o que ele quer de verdade? Como ele se vê? Como ele gostaria que o mundo o visse? E como o mundo o vê? Lembra que eu falei da dissonância ali entre público e mundo? Poxa, se eu compro uma Chanel, eu quero que o mundo me veja como uma mulher elegante. Se eu compro um Jeep, eu quero ser visto como uma pessoa aventureira. G4, como exemplo. No G4, a gente tinha empresários que, na prática, queriam crescer seus negócios e ficarem mais ricos, mas queriam ser entendidos no Brasil como heróis, como colaboradores do progresso da nação. E, no entanto, eram vistos como vilões, como exploradores. Isso aqui é ouro para quem trabalha com marca. Porque eu começo a defender o meu público, eu dou voz ao meu público, eu faço com que o meu público possa ser visto da forma que ele quer. Quem são os inimigos do meu público? Uma boa história também precisa de conflito, interno ou externo. Quem são os inimigos do seu público? G4, novamente, grande inimigo do G4. O Estado, que atrapalha a vida do empresário. Boca Rosa, qual que era o anseio das clientes dela? Além da faixa de renda, porque pensa, Boca Rosa pega mulheres de todas as classes sociais, de todas as idades. Como é que você segmenta esse público? Tinha uma coisa entre elas em comum, chamada ambição. Desejo de construir uma história forte. Elas viam na Bianca uma menina que saiu da favela da Maré, se tornou milionária e uma das pessoas mais admiradas da sua geração, saiu completamente do zero, e elas queriam traçar uma jornada de diversas formas, às vezes sendo uma excelente mãe, às vezes sendo uma excelente profissional, mas elas tinham ambição. Essa é a matéria-prima, é a substância para você falar com o teu público. E aí a maquiagem, como é que a maquiagem ajuda uma mulher ambiciosa a alcançar os seus sonhos mais ousados, que é a missão da Boca Rosa? A gente pensou em fazer a maquiagem mais prática do mundo, extremamente fácil de ser utilizada, com uma cartela ampla de cores, multifuncional para diminuir a quantidade de maquiagem que a mulher tem que levar na bolsa, entendendo que hoje a mulher não tem uma hora para se maquiar ali na mesa de cabeceira, eventualmente ela vai se maquiar dentro do Uber, dentro do carro, entre uma reunião e outra.
Como é que a gente faz produto servir a ambição dessa mulher? E a terceira dimensão é a vizinhança, o ambiente, em relação a alguém e ao ambiente. A vizinhança são todas as soluções que entregam para o seu público algo que resolva os desafios dele. Muitas vezes a gente vai achar que a nossa concorrência é A e B. É muito importante que o seu público te conte quem são os seus concorrentes. Você não sabe. O teu público tem essa resposta. Quem ele olhou além de você? Antes de você, como ele resolvia o problema que ele tem? No G4, por exemplo, a gente imaginava que a gente concorria muito fortemente com a Conquer e com a Startse e com infoprodutores. Depois a gente entendeu que, na verdade, a gente concorria muito mais com a Dom Cabral, com a FGV, com o INSPER. E isso muda tudo. Então, essa é uma resposta fundamental para você entender o seu posicionamento, porque você precisa desenhar o posicionamento, ele é como se fosse um mapa visto de cima da cidade, e aí você vai ver aonde está cada lojinha, né, cada concorrente seu. E aí você vai olhar para esse mapa e você vai entender qual é o melhor lugar para você colocar a sua lojinha, para você colocar a sua posição. Todo posicionamento, ele é composto, pelo menos, de um entendimento muito claro desses aspectos. A categoria que você está inserido, e não tem esse negócio, gente, eu inventei uma categoria que não existia, agora eu criei ela. Uma categoria demora pelo menos 10 anos para ser construída. Normalmente você vai gastar tanto dinheiro e depois vai vir um concorrente seu com muita grana quando você está quase construindo e vai comprar, vai ganhar ela. Então, você tem que ter uma categoria. A gente entra no supermercado, a gente não vai na prateleira que não existe ainda, a gente vai naquelas que a gente sabe que existe. Então, a sua categoria é muito importante, o seu público é muito importante, com quem você concorre é muito importante, os seus diferenciais e a sua proposta única de valor. E aí eu sugiro que você desenhe um ou alguns mapas parecidos como esse aqui, tá? Com atributo alto, atributo baixo, atributo alto, atributo baixo. De onde vocês vão tirar esses atributos? Das entrevistas com os clientes, com o público-alvo. Eles que vão dizer esses atributos que eles veem nos concorrentes e que eles veem em você, ou que eles não veem em ninguém. O meu caso, por exemplo, aqui para vocês. Hoje a gente entrega educação, consultoria e, no futuro, tecnologia. Qual que é o nosso target? Empresários e líderes de marketing e vendas. Com quem que a gente concorre? Infoprodutores, agências, consultorias e escolas de negócio. Quais são os diferenciais que eu possuo e parte deles hoje estão na Vinci também? Resultado prévio, experiência e formação. Qual que é a minha solução única de valor? Construir as marcas mais sexys e ricas dessa geração e das próximas. E por que eu escolhi esses, né? Embora eu possua eles, isso é um ponto importante. Porque aqui, a gente entendeu que, na cabeça das pessoas, a gente tinha confiança alta em escolas de negócio, mas eles viam como resultados baixos, eram pessoas muito teóricas, acadêmicos, que não estavam vivendo o pulso do mercado no dia a dia. Visão geral da maior parte dos infoprodutores hoje não é boa. Isso é um problema. E eu vendo infoproduto também. Então, não posso ser colocado nessa visão. Visão de que não tem resultados reais e a confiança é mais baixa. Já se ferraram com algum. Já se machucaram com algum. Agência ali no meio termo, confiança média, resultados reais médio, consultorias grandes, né, McKinsey, Bain Company, Interbrand, mais em cima. Não sei porque está de preto ali, mas ali é onde eu gostaria de me posicionar, aonde eu estou, em alta confiança, com resultados reais altos. E aí, depois que você define quais são os seus diferenciais mais palpáveis, é importante que você analise como a gente é muito simbólico. O ser humano ele é movido a símbolos. Isso mexe muito com a gente. É por isso que a gente se apaixona por gente bonita,
que as pessoas têm mais dificuldade, infelizmente. A gente gosta, né? Os símbolos mexem com a gente. E aí, como é que quais são os símbolos dos infoprodutores? O que eles têm? Então, ali, beleza, né? O que foi falado. Poucos resultados pregressos, normalmente pouca formação, pouca experiência. A comunicação é como? Normalmente é de ostentação financeira, promessas que parecem milagrosas, empilhamentos, hipérboles e, muitas vezes, agressividade. A maior parte do mercado fala de uma forma agressiva. Parece que eles estão sempre muito bravos, muito nervosos. Olhando para isso, como é que eu tangibilizo quem eu sou? Eu preciso ter um contraste em relação a essas pessoas. Então, ali na minha comunicação, passar bastante inteligência, promessas mais pé no chão, reais e aspiracionais, preço real. Vocês nunca vão me ver fazendo empilhamento. Ele custaria 30 mil e agora ele custa 4 mil porque hoje eu acordei querendo ganhar menos dinheiro. Não, se eu acho que custa 30 mil, eu vou cobrar 30 mil. Se eu estou cobrando 4, é porque eu sei que não vale 4, que não vão pagar. Então, promessa real, aspiracional, preço real, storytelling, leveza e paz. Uma antítese. E em relação à academia, como é que fiz para ficar diferente? Normalmente a comunicação do INSPER, da GV, da SPM é fria, é burocrática, é propagandista tradicional. Ali a gente trouxe o quê? Inteligência, promessa real, aspiracional, preço real, storytelling, leveza e paz, oposto ao que a gente tem aqui. E ali se mantém o mesmo, porque a minha diferença da academia principal é o resultado pregresso. Dado isso, né, esses contrastes que a gente escolhe, você cria uma lista de atributos, ou seja, de coisas pelas quais você quer ser percebido. Como você quer que as pessoas te enxerguem da maneira que seja mais vantajosa estrategicamente para você, obviamente, conectado com quem você é e com o que você fez. Não é para mentir, é para lembrar de quem você é, e você é alguém muito legal. Quais atributos? Inteligência, confiabilidade, uma pessoa leve, experiente e criativa. Então, esses são os atributos que eu gostaria de ser percebida como. E qual é o big dream, o grande sonho dessa marca, pessoal? A grande especialista em construções de marca do nosso tempo. Com isso, você vai para as suas redes sociais, que é um canal de distribuição. Né? Isso que a gente está fazendo aqui, eu estando aqui presente hoje, é uma distribuição, é uma experiência que vocês estão tendo com a minha marca pessoal. Enquanto eu estou aqui, tem vídeos meus na internet rodando e trabalhando por mim também por lá. Então, eu consigo estar em milhares de lugares ao mesmo tempo. Isso é o bacana, né, da rede social, escala, gente. Então, para eu conseguir ser vista como uma grande especialista em construção do nosso tempo, ser vista como alguém inteligente, pessoal, leve, criativo, aqui eu tenho quais são os assuntos que eu vou abordar, por exemplo, nas minhas redes sociais. E, por fim, a gente vai para a nossa identidade. Então, como é que eu tangibilizo isso, né, na identidade visual e na identidade verbal? Então, identidade visual, tipo de roupa que você utiliza, como é que é a coloração dos seus vídeos, como é que é o post que você faz em foto, quais são os seus acessórios, você usa algum com frequência? Como é que você cria uma unidade em torno de tudo que você faz? Por mais que você mude de cenários, de ambientes, existe uma unidade, uma coisa que é só sua, que te faz ser reconhecível. E às vezes a gente enjoa, mas saibam que uma mesma pessoa, ela vê milhares, né, de conteúdos. Então, assim, ela não está enjoada de você. Vou fazer uma pergunta aqui. Quantos vídeos vocês assistiram ontem e hoje? Reels. Seja no TikTok ou no Instagram. Nenhum, porque vocês estavam aqui. E na semana passada, vocês viram bastante? Viram bastante. Quantos vocês se lembram? Tu lembra do meu? Que bom. Então, o ponto é, normalmente as pessoas não lembram de quase nada que elas viram. Elas lembram de muito pouco. Então, você precisa ser repetitivo para que ela lembre de você em algum momento. Se toda hora você muda, aí ela não vai lembrar de você, porque ela já viu milhares de coisas. E, além disso, quantas pessoas vocês têm o hábito de ir lá no pesquisar das pessoas que vocês seguem e pesquisar para ir ver essas pessoas? Pouquíssimas. Muito pouco. Ou seja,
A maior parte das pessoas faz muita coisa e continua irrelevante. Então, a identidade ela vai te ajudar muito nisso, assim como a identidade verbal. Qual que é o seu tom de voz, a cadência da sua fala, o que você fala de repetido, o que você não fala de jeito nenhum. E assim você cria uma digital de conteúdo. Toda marca pessoal precisa estar em canais de distribuição. Palestra é um canal. Mas quais são os canais mais acessíveis que a gente tem? São as redes sociais, né? Estão à disposição de todo mundo, embora pouca gente faça um bom uso. Então, vocês precisam garantir que a marca pessoal de vocês, dos seus clientes, esteja pelo menos em uma rede social e que ela faça pelo menos um conteúdo por dia. Seja no feed, nos stories. Não existe uma regra de, putz, tem que ter 2, 3 conteúdos, mas se você tem uma consistência, a chance de você aprender mais é melhor e maior. A gente usa na Vinci uma técnica que a gente chama de 70-20-10. 70% dos nossos conteúdos, eles são conteúdos que a gente previamente já validou os formatos. São formatos validados que a gente repete. 20% do tempo, a gente dedica a testar e a construir novos formatos, formatos que podem se transformar em formatos campeões. E 10% do nosso tempo, a gente olha para os nossos próprios formatos, que a gente já tem, que já são campeões, e entende como a gente pode continuar melhorando eles, para que eles continuem performando e entregando previsibilidade de resultado. Então, você cria uma hipótese de um formato, você testa, você aprende com ele, entende por que ele funcionou, em que ele funcionou, em que ele não funcionou, reitera, repete esse ciclo, e você vai entendendo até você chegar num formato adequado, que você consiga repetir com previsibilidade. É isso que gera crescimento na internet, tanto através de seguidores, mas principalmente em receita. A maior parte dos meus conteúdos, se vocês olharem, tem CTA no final, para venda. 95% da nossa receita vem de canais orgânicos, 5% vem de tráfego pago. No G4, pensa, 317 milhões de reais faturados no ano passado. Uma empresa de 5 anos. 70% dessa receita veio das redes sociais orgânicas e dos eventos. Depois que você descobre uma rede social e que você faz ela muito bem, garanta que você esteja em no mínimo 3. Primeiro uma, masteriza ela e aí você vai expandindo. E os formatos que você vai possuir são fundamentais. Estrutura de formato. Normalmente você começa de uma mesma forma, você tem um miolo que muda o tema, você muda aquele tema, mas o miolo ele tem uma mesma estrutura narrativa e o final tem uma mesma estrutura narrativa também, normalmente uma mesma provocação. Tá? Então, se vocês verem os nossos, a gente tem, por exemplo, sobre gerações. A gente fala geração zero álcool, geração virgão, geração coxinha. O miolo é o mesmo, a gente explica o racional e normalmente o final desse, no caso, é um CTA. Já do Hábitos de Gênios, que é as pessoas altamente talentosas têm o curioso hábito de parará, parará, parará. E no final é uma provocação para engajamento. Aí a gente fala dos estudos científicos, tem uma frase que a gente sempre repete, mas a ciência explica o motivo disso. Então, assim, como é que você cria uma estrutura altamente replicável que permita que você escale e que você tenha resultados previsíveis? Esse é o nome do jogo. Você vai ser muito mais criativo com uma estrutura. Tá? E existem milhares de formatos, né? O Rony utiliza essa que é simples, mais tela verde. Basicamente, todos os vídeos dele funcionam assim. Eles começam sempre mais animados, gritando, e com uma chamada relacionada ao case daquele negócio. Existem os vlogs, storytelling, que é mais de filme mesmo, talking head, que é muito tradicional e funciona muito ainda hoje. Vlogs mais orgânicos, com o celular, mostrando você produzindo aquilo. Docs, né, uma vibe documental em que você mostra a sua jornada, e educacionais, em que você está educando a sua audiência. Rafael Grata, basicamente, ele tem um único formato, e olha o tamanho que ele tomou nas redes sociais, com apenas um único formato. Um único formato é capaz de levar você muito longe. A gente vai fechar aqui
Eu queria que vocês tivessem a clareza que a junção dessas duas marcas, a pessoal e a empresarial, ela permite que vocês cresçam muito mais. Uma marca altamente desejada, ela gera receita com novos públicos e, principalmente, com seus públicos atuais. As melhores marcas conseguem construir comunidade. E a comunidade compra mais caro e indica. E para a gente finalizar aqui, só para vocês entenderem de maneira clara, se a marca é sobre transformar o cliente em protagonista e dar para ele uma história melhor do que a que ele está vivendo, transformando ele através do seu produto, a marca pessoal é sobre você dar às pessoas a oportunidade de viver com você a sua jornada de verdade. Um resumo de tudo. Parece contraditório, mas para vocês lembrarem. Fraqueza é força. Perfeição é chato. Todo mundo odeia a mocinha da novela das 6. Realidade conecta. Pare de vender. Sirva. Complexidade é inimigo. O simples é muito atraente. E a diversidade é um grande aliado em você se tornar uma marca sexy ou possuir uma marca sexy. E aqui não tem tanto a ver com a palestra, mas tem tudo, porque o que eu disse para vocês é que o melhor de tudo isso é que você ganha o jogo contra você, realmente entendendo quem você é. E como uma pessoa sem foco, eu também era uma grande existencialista, com crises existenciais e várias questões. E essa frase, que eu não sei de quem ela me pegou muito e ela preencheu vários dos meus buracos. E ela é justamente o que todo mundo deveria procurar. E para você ter uma marca forte, é exatamente o que você tem que fazer. O sentido da vida é encontrar o seu talento. E o seu propósito é usá-lo. Todos vocês têm um. Encontre e use. Vai ser muito bom para vocês. E vai ser muito bom para o mundo. Obrigada.